Bem, essa foi grande, não foi? Essa foi uma decisão importante, uma decisão incrível, da qual estamos muito felizes. Esta manhã, a Suprema Corte concedeu uma vitória monumental para a Constituição, a separação de poderes e o Estado de Direito. Ao derrubar o uso excessivo de liminares nacionais para interferir no funcionamento normal do Poder Executivo, a Suprema Corte interrompeu a própria presidência. Foi isso que eles fizeram. E realmente tem sido. Tem sido um período incrível nesta última hora. Há pessoas eufóricas em todo o país. Eu vi tanta felicidade e entusiasmo. Às vezes você não vê isso, mas este caso é muito importante. Fui eleito com um mandato histórico, mas nos últimos meses vimos um punhado de juízes da esquerda radical tentando, na prática, anular os poderes legítimos do presidente para impedir que o povo americano receba as políticas pelas quais votou em números recordes. Foi uma grave ameaça à democracia, francamente, e em vez de simplesmente decidirem sobre os casos imediatos diante deles, esses juízes tentaram ditar a lei para toda a nação. Na prática, isso significava que, se qualquer um dos quase 700 juízes federais discordasse da política de um presidente dos Estados Unidos devidamente eleito, ele ou ela poderia bloquear essa política de entrar em vigor ou, pelo menos, atrasá-la por muitos anos, prendendo-a no sistema judiciário. Esse foi um abuso colossal de poder que nunca ocorreu na história americana antes das últimas décadas e fomos atingidos por mais liminares nacionais do que as emitidas em todo o século XX. Junto. Pense nisso mais do que em todo o século XX, eu. Sou grato à Suprema Corte por intervir e resolver esse problema muito, muito grande e complexo, e eles o tornaram muito simples. Quero agradecer à juíza Barré, que escreveu o parecer de forma brilhante, assim como ao presidente da Corte, Roberts, e aos juízes Alito, Gorsuch, Kavanaugh e Thomas. Grandes pessoas. Obrigado por essa decisão e graças a essa decisão. Agora podemos rapidamente entrar com pedidos para prosseguir com várias políticas que foram injustamente suspensas em todo o país. E alguns dos casos de que estamos falando envolvem o fim da cidadania por nascimento, que agora vem à tona. Isso foi feito para os bebês de escravos. Não foi feito para pessoas tentando enganar o sistema e entrar no país como se estivessem de férias. Na verdade, foi na mesma data, exatamente na mesma data, o fim da Guerra Civil. Era para os bebês de escravos. E é algo tão claro e tão óbvio. Mas isso nos permite ir adiante e finalmente vencer esse caso. Porque centenas de milhares de pessoas estão entrando no nosso país, sob cidadania por direito de nascença, e não foi criado para esse fim. Era destinado aos bebês das escravas. Então, graças a essa decisão, agora podemos prontamente dar prosseguimento a essas inúmeras políticas e aquelas que foram indevidamente proibidas em nível nacional, incluindo a cidadania por direito de nascimento, o fim do financiamento de cidades-santuários, a suspensão do reassentamento de refugiados, o congelamento de financiamentos desnecessários, a proibição de contribuintes federais pagarem por cirurgias transgênero e inúmeras outras prioridades do povo americano. Temos muitos deles. Eu tenho uma lista inteira. Não vou entediar vocês. E vou pedir para Pam subir aqui e dizer algumas palavras. Mas, na verdade, ela pode falar o quanto quiser porque essa é uma decisão muito importante. Essa é uma decisão que abrange uma quantidade enorme de questões. Mas quero apenas agradecer, mais uma vez, à Suprema Corte por essa decisão. É gigantesca, e eles devem estar muito orgulhosos. E o nosso país deve estar muito orgulhoso da Suprema Corte hoje. E com isso, eu gostaria que vocês ouvissem as palavras de Pam Bondi. Ela é uma procuradora-geral incrível. Estamos muito orgulhosos dela. E como vocês sabem, Todd Blanche está conosco e temos tantos outros que trabalharam neste caso e em outros casos. E eu acho que eles estão fazendo um trabalho excelente. Pam, por favor, diga algumas palavras. Obrigada, presidente Trump.
Obrigada por lutar por todos os americanos. Os americanos finalmente estão recebendo aquilo pelo que votaram. Não teremos mais juízes rebeldes derrubando as políticas do presidente Trump em todo o país. Nunca mais. Hoje, na decisão de 6-3, a juíza Barré corretamente afirma que o Tribunal Distrital não tem autoridade para emitir liminares nacionais ou universais. Essas liminares ilegais concediam benefícios a todos no mundo, em vez de apenas às partes envolvidas no processo. Como o Supremo Tribunal decidiu hoje, elas transformaram os tribunais distritais em um judiciário imperial. Juízes liberais ativistas usaram essas liminares para bloquear praticamente todas as políticas do presidente Trump. Para colocar isso em perspectiva, existem 94 distritos judiciais federais. 5 desses distritos, em todo o país, emitiram 35 das liminares nacionais. Pensem sobre isso. 94 distritos e 35 das 40 decisões, com liminares nacionais, vieram de 5 distritos liberais deste país. Isso acabou. Isso acabou. Essas liminares bloquearam nossas políticas, desde tarifas até prontidão militar, imigração, assuntos exteriores, fraude, abuso e muitos outros temas. Os juízes tentaram tomar o poder do executivo, mas eles não podem fazer isso. Não mais. Não mais. E sobre imigração, a propósito, hoje são 2.711 prisões desses terroristas e dessas gangues. Total de prisões hoje com investigações do HSI. E obrigado, Stephen Miller. Obrigado à segurança interna. Obrigado a todos que trabalham em conjunto com o FBI contra todas essas gangues transnacionais. A TDA tem sido um grande terror para o nosso país, assim como a MS-13 e os cartéis de Sinaloa. Não mais, não mais. Essas liminares permitiram que juízes de tribunais distritais se tornassem imperadores. Eles vetaram todo o poder do presidente Trump, e eles não podem fazer isso. Esse tem sido um problema bipartidário que durou 5 mandatos presidenciais, 5 presidentes diferentes e acabou hoje. Continuaremos lutando pelas políticas do presidente Trump. Quero agradecer o escritório do Conselho da Casa Branca, Dave Warrington. Você e sua equipe foram incríveis. Nosso escritório do Procurador-Geral, John Sovers, Sarah Harris e Todd Blanche e Emil Bove. O Todd vai dizer algumas palavras porque tivemos outra decisão importante hoje sobre livros transgêneros e outras grandes vitórias que tivemos, mas eles não terão mais esse poder em nosso país. É a autoridade do presidente, sob seu poder executivo, fazer tudo para lutar pelo povo americano. E ele continuará fazendo isso. É por isso que ele foi eleito de forma esmagadora. Obrigado. Obrigado. Hoje é um grande dia para o Estado de Direito. É um grande dia para o Departamento de Justiça. E é um dia que já era esperado há muito tempo e que todo americano deveria estar aguardando com grande expectativa. Então, eu reforço o que o presidente e a procuradora-geral Bondi disseram. Que a Suprema Corte fez algo grandioso hoje, não só para esta administração, mas para todos os americanos deste país. Se não fosse pelo caso das liminares, estaríamos aqui falando sobre outra grande decisão que saiu hoje, o caso dos livros trans, que devolve aos pais o direito de decidir sobre a educação dos seus filhos. Parece uma ideia básica, mas foi preciso a Suprema Corte para colocar as coisas nos eixos, e agradecemos a eles por isso. E agora essa decisão permite que os pais optem por não participar de ideologias perigosas. Ideologia trans e tomem as decisões para seus filhos que acreditam ser corretas, e por isso agradecemos à Suprema Corte. Houve várias decisões nas últimas semanas que mostram exatamente por que essa proibição de liminares nacionais precisava acontecer. Por exemplo, o que quero dizer com isso é que juízes de tribunais distritais locais estão emitindo decisões claramente contrárias à lei só porque não gostam da política do presidente Trump.
E quando chega à Suprema Corte, a Suprema Corte precisa corrigir, mas isso leva tempo. O Procurador-Geral agradeceu aos nossos advogados, e eu faço o mesmo novamente. Nossos advogados trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para combater liminares e para recursos de emergência, pedidos de suspensão de emergência, voltando ao juiz do Tribunal Distrital, pedindo que ele mude de opinião. O trabalho árduo deles está dando resultado hoje, mas, nas últimas semanas, tivemos a suspensão de uma ordem do DHS de transferir estrangeiros para um terceiro país. Tivemos a suspensão de uma ordem que impedia o Departamento de Defesa de implementar medidas militares arredias, a ordem executiva que o presidente Trump assinou. Tivemos outra suspensão de uma ordem que obrigava a reintegração de funcionários do Poder Executivo demitidos, algo que está totalmente dentro do direito do presidente do artigo 2º. Tivemos a suspensão, como todos vocês sabem, de vários casos do Departamento de Justiça. E, novamente, cada uma dessas suspensões exige um enorme trabalho e esforço dos advogados e das partes envolvidas. E eles deveriam estar fazendo outro trabalho. Eles deveriam estar fazendo o trabalho que o presidente e esta administração exigem e têm o direito de exigir, e não lutando contra esses juízes locais que não tomam decisões com base na lei. Eles tomam decisões simplesmente porque não concordam com a decisão da administração sobre política, e isso está errado. Obrigado. Alguma pergunta? Sim, para a PAN, por favor. Pode ir, claro. Procuradora-Geral, como você sabe, a Suprema Corte não decidiu sobre a constitucionalidade da ordem do presidente sobre o direito à cidadania por nascimento. Então, qual é o plano agora? Vocês vão tentar implementar a ordem executiva apenas nos estados onde não há contestação judicial? Sim, então a questão da cidadania por nascimento será decidida em outubro, na próxima sessão da Suprema Corte, a menos que saia uma decisão nos próximos minutos. Acho que pode sair. Ainda tem. Acho que eles ainda estão deliberando agora sobre alguns casos. Como ouviram, recebemos a decisão sobre os livros transgêneros, uma grande vitória, mas provavelmente será decidido em outubro, na próxima sessão. No entanto, isso nos afeta indiretamente porque, como apontou, se houver um caso de cidadania por nascimento no Oregon, afetará apenas o autor do processo no Oregon, não o país. Então, sim, é indiretamente, mas está pendente de litígio e aguardamos no próximo mandato. A Suprema Corte retornará e determinará que a ordem executiva é inconstitucional. Ah, nós somos. Muito confiante no Supremo Tribunal Federal. É um litígio pendente, determinado em outubro. Isso impacta indiretamente todos os casos neste país e estamos felizes com a decisão deles hoje. Peter. Respondam às nossas perguntas. Algumas perguntas para vocês dois. A EO teve um período de carência de 30 dias antes de entrar em vigor. Há alguma ideia de tentar fazê-la entrar em vigor imediatamente dentro desse período de tempo? Vamos seguir a lei, vamos tomar essas decisões e vamos fazer o que é certo dentro dos limites da lei. O DOJ não pediu aos juízes que decidissem sobre o mérito da proibição da cidadania por nascimento, só para fins de explicação. Por quê? Claro, porque isso será decidido em outubro. Isso foi enorme porque impacta indiretamente até hoje. Como eu disse, agora é caso a caso. Deixe-me reiterar. 35 das 40 liminares nacionais apresentadas contra este presidente, contra sua autoridade executiva como presidente dos Estados Unidos, 35 delas vieram de Maryland, DC, Massachusetts, Califórnia, Washington. Quero dizer, isso é uma loucura. Esses 5 distritos. Então, sim, isso nos impacta indiretamente. Será uma decisão separada em outubro. Próxima pergunta. O senhor acredita que isso acaba com o poder dos juízes de instâncias inferiores de impedir a sua agenda? O senhor vê isso como um sinal verde total para a sua agenda daqui para frente? Bem, você realmente teria que falar com os advogados sobre isso, mas essa também é uma decisão baseada no bom senso. Não funcionou do outro jeito. Foi um desastre quando alguém de um determinado local, em um estado muito liberal, ou um juiz liberal, ou um grupo de juízes liberais,
podia travar o país inteiro por anos, porque às vezes a decisão deles levava anos para ser revertida. Nós revertíamos muitas dessas decisões, mas levava anos para conseguir isso, e precisamos agir rápido quando se trata de imigração ilegal. Temos assassinos, homicidas, temos traficantes de drogas. O que eles permitiram que entrasse em nosso país nunca deve ser esquecido. Nunca devemos esquecer o que eles fizeram ao nosso país. E temos que ser capazes de agir muito rapidamente e vamos fazer isso. Senhor, eu sei que o senhor elogiou ela e sua opinião aqui neste caso. No entanto, ela recebeu algumas críticas de alguns de seus apoiadores, que a rotularam como uma professora de direito fraca, frágil e agitada. O que você acha disso? Não sei. Sobre isso, eu simplesmente tenho grande respeito por ela. Eu sempre tive. E sua decisão foi brilhantemente escrita hoje, ao que tudo indica. Em geral. Polícia, isso realmente é um fato que aconteceu e é algo que precisa ser investigado. Traz de volta a Constituição. É disso que se trata. E isso é realmente o oposto disso. Quer dizer, a pergunta é boa, mas é o oposto. A Constituição foi trazida de volta. Muito obrigado. Travessias ilegais entre. As fronteiras são zero agora. 0. Todo mundo ouve isso. Trump 2028. Eu gosto dele. Ele está trabalhando nas câmeras. Com essa nova realidade, o presidente entra na fronteira. Você tende a se envolver pessoalmente com a América do Sul, não apenas com a América Central, para que eu possa fazer isso de qualquer maneira. E se você tiver a perspectiva de conhecer alguns presentes da América do Sul, como Roazil, por exemplo, claro. Eu faço isso de qualquer maneira. Eu faço isso de qualquer maneira. Como exemplo, não a América do Sul, mas a OTAN. No fim de semana, eles têm grande respeito pelo nosso país. Agora, eles fizeram coisas que ninguém pensava serem possíveis. Eles reduziram o financiamento de 2% para 5%. Ninguém pensou que eles pagariam uns 2% e agora estão pagando os 5%. São mais de $1 trilhão a mais por ano. Pense nisso, $1 trilhão. Ninguém pensou que isso poderia acontecer. Esse é um grupo diferente de pessoas, países diferentes, mas nos damos bem com muitos países. Somos respeitados novamente. Nosso país, os Estados Unidos, é respeitado novamente. Não era respeitado há 6 meses. Acho que sim. Vá em frente, senhor. Presidente, estão próximos de acordos com a... E as negociações estão avançando rapidamente. Administração? Essa é uma pergunta interessante. Fechamos um acordo com a China. Fechamos um acordo com provavelmente 4 ou 5 países diferentes, com o Reino Unido. Foi um ótimo acordo para ambos. E estamos no processo de fechar outros. Scott está aqui. Howard Nutnik e esses 2 caras têm feito um trabalho incrível. Mas, você sabe, temos 200 países. Você pode dizer mais de 200 países. Não podemos fazer isso. Então, em algum momento na próxima semana e meia, ou talvez antes, vamos enviar uma carta. Já conversamos com muitos desses países e vamos dizer quanto precisam pagar para fazer negócios nos Estados Unidos. E isso vai acontecer muito rápido, mas alguns dos países maiores, como a Índia, acho que vamos chegar a um acordo em que teremos o direito de entrar e negociar. No momento, isso é restrito. Você não pode simplesmente entrar lá. Você nem pode pensar nisso. Estamos buscando eliminar totalmente as barreiras comerciais, o que é impensável. E não tenho certeza se isso vai acontecer, mas, até este momento, concordamos com isso, de entrar no comércio com a Índia. Nós vamos negociar com a China. Temos muitas coisas boas acontecendo e estamos nos dando bem com outros países, mas alguns vão ficar desapontados porque vão ter que pagar tarifas. E já arrecadamos centenas de bilhões de dólares em tarifas, sem inflação. O único problema que temos é que temos um cara do Fed que não entende o que está acontecendo. Seria ótimo se ele baixasse a taxa, porque poderíamos pegar empréstimos muito mais baratos. Pode falar. Por que não continuamos nesse assunto? Esse é um assunto tão importante. Sabe de uma coisa? O comércio é enorme, mas isso aqui, não sei, de certa forma, pode ser ainda maior que o comércio.
Acho que isso é maior do que o comércio. Sim, por favor, pode falar. Agora, se o senhor puder, por gentileza, prosseguir com a sua apresentação ou com o que tinha planejado para nos dizer neste momento? Acho que a decisão foi excelente e acredito que é uma grande vitória para os pais. É realmente uma decisão para os pais. Eles perderam o controle das escolas. Eles perderam o controle sobre seus filhos. E isso é uma vitória enorme para os pais. E não me surpreende, mas me surpreende que tenha chegado a esse ponto. Foi preciso que nós aguíssemos para trazer a vida de volta ao normal. É um maravilhoso. É parental. E eu continuei dizendo, nós lhe devolveremos seus direitos parentais. Levados. E esta é uma tremenda vitória para os pais. Sim. Dê uma olhada no final da semana passada. Tem sido extraordinário em termos de ação no Oriente Médio. Você estava em Haia e eu tenho um, não é mesmo? Agora, se você acredita que o Irã desistiu de sua longa história, de ambições com armas nucleares ou o que você gostaria de ver deles para provar que desistiram? E que tipo de reuniões sua administração está buscando para a próxima semana com o Irã? O Irã quer se reunir. Os locais nucleares malignos foram obliterados. Agora foi provado. Tivemos algumas notícias falsas por um tempo. As mesmas pessoas que disseram que o laptop de Hunter Biden era da Rússia. As mesmas pessoas que inventaram 3 ou 4 vezes a farsa da Rússia. Rússia, Rússia. Espera, escuta. Eles inventaram algo que atrasou o reconhecimento que nossos grandes pilotos e esses grandes americanos mereciam. E eles acertaram exatamente no alvo, a 52 mil pés. Pense nisso, escuro, sem lua. E eles acertaram a porta da geladeira, como dizem, que é o tamanho do alvo. E de forma esmagadora, é impressionante o que foi feito. Eles eram os únicos que poderiam ter feito isso. E nós destruímos outros 2 locais além desse. Nós acabamos com eles. Aquilo foi uma intenção muito maligna. Eu acredito nisso. E, de novo, o tempo dirá, mas não acredito que eles vão voltar ao nuclear tão cedo. Eles gastaram mais de $1 trilhão em nuclear e nunca conseguiram fazer funcionar. E nada foi removido do local. Aliás, fazer isso é muito perigoso. É um material muito, muito pesado. Aqueles carros provavelmente eram dos pedreiros porque eles estavam despejando concreto no topo, na escotilha. Como você sabe, a escotilha que dá acesso ao local nuclear. Eles queriam reforçar aquilo e tinham alguns pedreiros lá despejando o concreto. Aliás, aquele concreto foi obliterado. Acertou exatamente no concreto. Acho que nem teve tempo de secar. Mas está tudo lá embaixo. Está sob milhões de toneladas de rocha. Por favor, sim, você não... Tinha um status muito protetivo com aquele país? Isso fazia parte do acordo? Bem, vamos dar uma olhada. Nós... Tivemos uma ótima relação com El Salvador. Eles têm um líder fantástico. Eles construíram um sistema prisional enorme. E eu não sei exatamente por quê, mas é um sistema e tanto. E nós levamos pessoas para lá. E quando elas vão, não saem mais. E, sinceramente, quando ouvem que tem que ir para lá, elas ficam muito boazinhas. Elas ficam muito boazinhas. É um sistema duro, mas é um sistema brilhante. E é um sistema feito por um líder muito, muito bom. Vamos falar sobre El Salvador. Muito respeito. Obrigado, senhor presidente. Sim, por favor. Ao entrar em negociações e conversas com o Irã, você está exigindo não só que não haja produção de urânio dentro do Irã, mas também que o Irã entregue todos os estoques existentes de urânio? Bem, sabe, ainda é um pouco cedo para isso, mas algo assim, sim. Vamos fazer algo assim. Deixe-me dizer que venho dizendo há 25 anos, mesmo como civil, que você não pode deixá-los ter uma arma nuclear. E foi isso que aconteceu. Foi obliterado. Anos. E eu acho que a última coisa. Eles têm que se recuperar de uma guerra extremamente difícil. Você também exigiria que a IAEA tivesse plenos direitos de inspeção no Irã? Ou alguém, sim. Ou alguém em quem confiamos.
inclusive nós mesmos. E uma pergunta para o presidente e para o procurador-geral. Com a cidadania por direito de nascimento, se isso for implementado, quem seria responsável por realmente verificar a cidadania? E seria uma situação em que enfermeiros e médicos teriam que checar a cidadania dos pais? Tudo isso está pendente de litígio. Isso será decidido em outubro pela Suprema Corte e vamos discutir isso depois do... O litígio legal em questão, que está em andamento. Os criminosos violentos em nosso país são a prioridade agora. Deixe-me colocar isso em perspectiva. Hoje, foi registrada 2,71 prisão em nosso país de membros do TDA, só do TDA. Todo mundo nesta sala concorda que eles são uma das organizações criminosas mais violentas do mundo e a administração Biden deixou que eles entrassem no nosso país nos últimos 4 anos. 2.711 deles foram presos hoje em nosso país. Essa é a prioridade de Donald Trump. Essa é a prioridade deste país, da segurança interna, de todos os nossos advogados, do FBI. Essa é a prioridade. Isso será discutido em outubro, quando a Suprema Corte, esperamos, decida a nosso favor. E estamos muito confiantes quanto a isso. Mas todos vocês devem se sentir mais seguros agora que o presidente Trump pode deportar todas essas gangues e nenhum juiz de tribunal distrital pode achar que é um imperador. Sobre esta administração, seus poderes executivos e porque o povo dos Estados Unidos elegeu. Eu só queria acrescentar uma coisa. Eles usaram o direito à cidadania por nascimento, algumas das piores pessoas, alguns dos cartéis, para trazer pessoas para o nosso país. Se você olhar para o final da Guerra Civil, nos anos 1800, era uma época muito turbulenta. Se pegar o último dia, foi 1869, mas se pegar esse dia, foi quando o caso foi aberto e terminou logo depois. Isso tem a ver com os bebês de escravos, muito obviamente, e eu acho que vamos vencer. As pessoas não. Eu não acho que elas discutiram isso da maneira certa. Eu cheguei, olhamos e dissemos, espera aí, isso está errado. Nós temos interpretado a cidadania por nascimento de forma errada há anos. Mas eles usaram isso. Os cartéis usaram a cidadania por nascimento para trazer pessoas ruins para cá. O que a PAN, o Todd e todo mundo mais estão fazendo no DOJ, FBI, ICE Patrulha de Fronteira. Essas são pessoas incríveis. Eles estão tentando manter nosso país seguro e não querem que pessoas entrem. Esse é só mais um jeito de trazer imigrantes ilegais para o nosso país e, em alguns casos, pessoas realmente ruins. Pode continuar. Bem, se eu puder por um momento, os senadores estão correndo para reescrever partes disso agora, depois que o parlamentar do Senado decidiu que algumas sessões estavam fora do processo que eles estão usando para aprovar isso. Você acha que os senadores deveriam respeitar as decisões do parlamentar? E o que você pessoalmente fez nas últimas 48 horas para tentar convencer os senadores republicanos que são contra o projeto a votarem sim? Olha, é um ótimo projeto. É um corte de impostos enorme. Se não for aprovado, seus impostos vão aumentar em 68%. Pense nisso. 68%. Um recorde, o maior da história. Os democratas não vão aprovar só porque, politicamente, é muito bom para os republicanos. Os democratas não estão aprovando. Mas pense no que eles não estão aprovando. Eles não estão aprovando a segurança na fronteira. Fizemos um ótimo trabalho na fronteira, mas precisamos acrescentar um pouco de muro. Precisamos fazer várias coisas. Não temos dinheiro para isso, para a fronteira, para tantas coisas. Mas se os democratas, seria interessante ver se conseguimos algum voto democrata. Deveríamos conseguir. Se fosse democrata, com certeza talvez Fetterman, porque parece ser mais sensato ultimamente se fosse democrata, votaria nesse projeto de lei o dia inteiro, porque cortes de impostos e tantas outras coisas são puro bom senso. São coisas básicas. Acho que eles estão indo bem. O parlamentarista tem sido um pouco difícil. E eu diria que discordo do parlamentarista em algumas coisas, em outras, ela tem sido tranquila. Mas vamos ter que esperar para ver.
É uma questão importante. Vou te dizer uma coisa: se esse projeto de lei não passar, o país vai ter um aumento de impostos de 68%. Então pense nisso, você é democrata e vota contra. Isso significa que você está votando a favor, pois está votando a favor do maior aumento de impostos da história. Você não pode fazer isso. Estamos cortando custos em 1,7 trilhão de dólares. Fraude, desperdício e abuso. Senhor presidente, um dos principais economistas globais acabou de mudar de opinião e diz que seu plano tarifário pode ter superado todo mundo. Qual é a sua mensagem? Eu adoro isso. Eu adoro essa pergunta. Essa é a melhor pergunta que já me fizeram, porque venho sendo criticado por anos por causa disso. Por quê? Como você sabe, estamos arrecadando centenas de bilhões de dólares sem nenhuma inflação. Presidente, senhor. Presidente, Presidente, acho que eles deveriam voltar para a escola de negócios. É óbvio. Estamos arrecadando bilhões de dólares da China e de muitos outros países. Eu recebi uma ligação de alguém da Câmara e de um alto funcionário. Senhor, temos um problema. Não sabemos o que fazer. Os livros estão uma bagunça. Eu perguntei o que queria dizer com os livros. Os livros. O dinheiro entrando. Está tão complicado. Eu pensei, ai meu Deus. O que é isso? Eu não gostei dessa pergunta. Eu disse, então, o que parece? Tem tanto dinheiro entrando que deve haver algum tipo de erro de contabilidade. Nós temos centenas de bilhões de dólares a mais do que pensávamos. Eu disse, faz um favor, vai lá conferir isso. Me liga de volta. Você tem que me ligar de volta. Confere a coluna das tarifas. Ele me liga 2 horas depois e diz, você está certo. Recebemos 88 bilhões de dólares em tarifas. Está entrando tanto dinheiro. Mas mais importante do que o dinheiro entrando, temos empresas vindo, fábricas chegando, montadoras de automóveis sendo construídas. A inteligência artificial está sendo desenvolvida aqui, em vez de ser desenvolvida por toda a Europa e Ásia. Nós temos tudo isso. Temos mais de 15 trilhões de dólares. Mais ou menos isso. Scott, acho que estamos certos quanto a esse número. Fomos à Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos. Pessoas e líderes muito inteligentes. Arrecadamos 5,1 trilhões de dólares lá, sem contar tarifas. Eles também gostaram de algo chamado 5, 6 e 7 de novembro. Esse foi um período muito bom. É chamado de eleição presidencial. Antes você tinha eleição em um dia só. Agora ela se estende. Mas mesmo se você considerar só esse pequeno período, porque estava bem óbvio que seria uma vitória esmagadora. E eles gostaram disso, mas amaram as tarifas. Outro dia, a Texas Instruments veio aqui, uma grande empresa, e ele disse, estamos investindo 60 bilhões de dólares em novas fábricas, novos equipamentos, tudo novo. Senhor, o senhor vai manter as tarifas. Não vai? Porque quem tirou as tarifas? E nós vamos absolutamente mantê-las. E eles estão preocupados que alguém, tipo esse comunista de Nova York, um dia seja eleito. Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo. Aliás, isso é uma coisa terrível para o nosso país. Ele é um comunista. Nós vamos virar um país comunista. Isso é péssimo para Nova York. Mas o resto do país está se revoltando contra isso. Se alguém fosse eleito, eles temem que, se isso fosse retirado, vamos garantir que isso nunca será retirado. E estamos arrecadando centenas. Pense nisso. Centenas de bilhões de dólares. E eles estavam todos confusos porque nunca tinham visto isso antes, sabe? Sempre foi o contrário. A gente nunca tem dinheiro suficiente. Agora, está entrando tanto dinheiro, em níveis que ninguém nunca viu. Mas, mais importante ainda, temos fábricas sendo construídas, montadoras de carros sendo erguidas, empresas vindo para o nosso país como nunca antes. Se você olhar para 15 trilhões de dólares, e isso só em alguns meses, eu nem estou aqui há tanto tempo. O presidente, como o último, foi um desastre e ele é o pior presidente da história do nosso país. O que ele fez na nossa fronteira nunca poderá ser esquecido. Extremamente incompetente. Era ele. Acho que era quem estava controlando a caneta automática, mas nosso país está indo muito bem. E esses líderes e outros líderes, eu acabei de sair.
como vocês sabem, de um grande grupo das pessoas mais respeitadas. E isso inclui grandes países. Sabe, grandes países quando você olha para a Alemanha, França e Espanha, embora a Espanha não tenha participado, mas eles vão participar. Aliás, garanto que eles vão. Esse foi o único país que meio que tentou segurar na hora de colocar o dinheiro. Mas só para você saber, eles disseram, é inacreditável o que aconteceu com os Estados Unidos. Vocês eram um país morto. Nós não respeitávamos o país, nem o líder. Vocês estavam mortos como uma porta. Um deles me disse, vocês passaram de um país morto. Agora vocês são o país mais quente do mundo. O mundo inteiro está falando dos Estados Unidos. E todo mundo quer fazer parte disso. Estão vindo em massa para o nosso país. E vocês vão ver esses números. Obrigado por essa pergunta. Senhor, por favor, eu peço. Obrigado. Obrigado. Senhor, presidente. Tenho uma pergunta sobre... Presidente, tenho uma pergunta sobre comércio. O secretário Bezan disse que espera que acordos justos com os principais parceiros sejam fechados até o Dia do Trabalho. Então, se alguns acordos não forem fechados até o seu prazo de 9 de julho, as tarifas de alguns países vão voltar ou vão continuar? Bem... Tem alguns países que estão acostumados a nos passar a perna. Para ser sincero com você, eu não quero citar nomes, mas você meio que já sabe quem são. E eles estão tão acostumados, sabe, levar bilhões e bilhões de... Olha, tivemos um déficit comercial de mais de US$1 trilhão. Pense em 1 trilhão, um déficit comercial. Isso é porque ninguém se importava. Ninguém, que nós nos importamos muito quando eu arrecadei centenas de bilhões de dólares em tarifas. Nós tivemos a maior economia da história até agora. Vamos superar isso. Durante meu mandato e antes da Covid, tivemos a maior economia da história. Acho que vamos superar isso com base nos números que vemos. Mas alguns países estão irritados porque nos exploram há anos. Ganharam bilhões de dólares. Ninguém para negociar. Faziam o que quisessem. Eles nos cobram tarifas, aliás, em valores que nunca vimos antes. E acabamos perdendo muito mais de US$1 trilhão por ano. US$1 trilhão por ano no comércio. E agora eles estão sendo confrontados com uma força muito maior do que eles e não gostam disso. Então estão chateados porque, em vez de ganhar, sei lá, US$5 bilhões, eles vão ficar no 0 a 0 ou vão ganhar um pouquinho. Quero ser gentil, eles vão ganhar um pouquinho. Vamos ganhar um pouquinho, é uma grande diferença. Sim, por favor, pode continuar, vestido vermelho, eu te adoro. Quem é você, Aaron? Belimbel TV. Bem, é uma pergunta muito boa. E não é uma armação. Não tenho ideia de quem você é, mas agradeço a pergunta. Ou como podemos dizer, não estamos aqui para isso. Espero que sim. Espero que eles estejam fazendo isso porque aquela eleição foi fraudada e roubada e não podemos permitir que isso aconteça. Você sabe que muitas pessoas me dizem, Senhor, o senhor acabou de ganhar a maior eleição da história do nosso país. Você venceu com números que ganharam nos 7 estados decisivos. Venceu no voto popular. Venceu em tudo. Senhor, siga com a sua vida. E muitas pessoas dizem isso. Pessoas boas. Amigos meus. Aí você tem pessoas que dizem a mesma coisa. Siga com a sua vida, mas você precisa descobrir o que aconteceu porque não pode deixar isso acontecer de novo. Olha o que esse lunático fez. Olha o que ele fez. Ele abriu nossas fronteiras para pessoas que eram assassinas. 11.888. Para ser exato, assassinos. E nós capturamos muitos desses assassinos e estamos mandando eles de volta. Alguns deles são tão perigosos que nem queremos mandá-los de volta. Temos medo de que eles tentem voltar para cá. Mas ele permitiu que pessoas entrassem neste país. Pessoas de instituições psiquiátricas, manicomios, que é uma instituição psiquiátrica turbinada. Pessoas de instituições psiquiátricas. Membros de gangues. Traficantes de drogas, pessoas, prisões sendo esvaziadas para dentro do nosso país. A Venezuela esvaziou quase toda a sua população carcerária para dentro do nosso país.
Mas eu não quero culpá-los. Muitos países fizeram isso. O Congo, sabe, teremos uma ótima coletiva de imprensa mais tarde, e é sobre o Congo e Ruanda. Você sabe, eles estavam lutando por anos e era com facões. Era brutal. Era tão brutal que cabeças de pessoas eram decepadas. E eu tenho um homem que é muito bom naquela parte do mundo, muito inteligente, que juntou as partes e hoje estamos assinando um tratado de paz. Pela primeira vez em muitos anos eles vão ter paz e isso é algo grande. Você sabe sobre a Rússia. O presidente Putin ligou e eu adoraria ajudar com o Irã. Eu disse, me faça um favor. Eu cuido do Irã, me ajude com a Rússia. A gente precisa resolver essa questão e eu acho que algo vai acontecer por lá. Mas nós fizemos um ótimo trabalho. Índia e Paquistão. Resolvido. Fizemos muito trabalho. Eu não sei se já houve algum presidente que tenha feito muito mais. Sérvia e Kosovo iam se enfrentar. Grande guerra. Se forem, sem comércio com os Estados Unidos. Talvez não iremos. Foi isso que aconteceu com Índia e Paquistão. Eu estava negociando com os dois. E eu disse para o Scott, disse para o Howard, cancelem todos os acordos com Índia e Paquistão. Eles não vão negociar com a gente porque estão em guerra. Eles ligaram de volta. O que a gente faz? Eu disse, olha, se vocês querem ter comércio com os Estados Unidos, ótimo. Se quiserem começar a usar armas nucleares, a gente não vai permitir isso. E os dois concordaram. Ambos têm grandes líderes. Os dois concordaram em não fazer isso. Então, fizemos muita coisa, mas agradeço essa pergunta. Minha próxima. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Ele break time igual em 0.5S. Ele é um bom homem. Mas ele também disse que precisa de mais tempo e não tem certeza se o prazo de 4 de julho é possível. Bom, então ele não é um homem tão bom. Ele é um bom homem. Ron Johnson é. Fazendo um bom trabalho. Ele é comprometido. Senador republicano comprometido. E alguns figurões. Você poderia ter outra pessoa. Isso é perigoso porque nosso país passaria o mais bem-sucedido do mundo para... Quem sabe, com um aumento de impostos de 68%. Isso foi feito pelos democratas porque eles gostam de impostos altos. Sabe, a vida toda, eu cresci assistindo políticos falando. Que divertido. E eles sempre diziam, nós vamos cortar seus impostos. Nós vamos cortar seus impostos. Eu nunca ouvi isso. Eles dizem, nós vamos aumentar seus impostos. E eles elegem pessoas como esse cara em Nova York que talvez tenha uma chance. Acho difícil de acreditar, mas talvez ele tenha uma chance. Eles querem aumentar seus impostos. Então eles querem ver um aumento de impostos de 68%. Isso é mais dinheiro do que qualquer um poderia pagar. Você entraria em depressão se isso acontecesse algum dia. Então eu acho que há muita pressão para provar isso. O prazo de 4 de julho para você. Não é o fim de tudo, pode ir além, mas gostaríamos de concluir até essa data, se possível. Temos muitas pessoas comprometidas e elas sentem fortemente sobre um assunto, assuntos que você nem está pensando, mas que são importantes para os republicanos. O problema que temos é que é um ótimo projeto de lei, é um projeto de lei popular, mas não teremos nenhum democrata só porque eles não querem votar a favor do Trump. Se esse projeto fosse deles, eles ficariam tão felizes. É tão bom para as nossas forças armadas. É ótimo para tudo. E normalmente eles votariam, mas por causa do ódio ao Trump, eles têm síndrome de transtorno por Trump em níveis nunca vistos antes. E ao invés de votar por um corte de impostos, eles estão votando por um aumento de impostos de 68%. Eles estão votando para destruir a Previdência Social, destruir o Medicare e destruir o Medicare. E nós estamos votando para torná-los perfeitos e para melhorá-los, torná-los mais fortes e melhores. Eles vão destruir o Medicare e vão destruir o Medicare, e a Previdência Social vai junto. Se você votar nos democratas,
o que é uma consideração política bastante significativa e que pode ter implicações profundas em diversas áreas, incluindo a economia e a regulamentação de novas tecnologias. Bem, é uma coisa muito curiosa e intrigante esta questão da criptomoeda, especialmente quando se observa o cenário político atual e as diferentes abordagens que os partidos podem ter em relação a ela. Então eu passei a gostar de cripto, e para mim é uma indústria. Eu vejo isso como uma indústria, e eu sou presidente. E se não tivéssemos isso, a China teria, ou algum outro país teria, mas muito provavelmente a China. A China adoraria isso, e nós dominamos esse setor. Aliás, é um setor enorme. Quando a bolsa caiu recentemente, o cripto, o Bitcoin e isso caíram menos que outros. E nós criamos um setor muito poderoso, que é muito mais importante do que qualquer coisa em que investimos. Nós investimos nisso, mas na verdade era um setor que não estava indo particularmente bem. Eu me envolvi com isso há alguns anos. E antes de tudo isso, antes do segundo mandato, eu já estava envolvido antes de decidir concorrer. Só decidi concorrer porque vi o que estava acontecendo e o Biden era incompetente, e o governo era corrupto e incompetente. E eu já estava no Bitcoin naquela época, sem saber se iria tentar uma terceira vez. Então, isso se tornou algo incrível. Quero dizer, são os empregos que isso gera. Eu percebo cada vez mais que você está pagando com Bitcoin. Dizem que isso tira muita pressão do dólar. E isso é ótimo para o nosso país. Então, eu não me importo com investimento. Sabe, meus filhos investem em coisas diferentes. Eles acreditam nisso, mas eu sou o presidente. E o que eu fiz ali foi construir um setor que é muito importante. E, você sabe, se não tivéssemos, a China teria. Ok. Com os óculos, senhores. Vá em frente. Por favor. Vá em frente. Obrigado, senhor presidente. Você vai cortar verbas em estados santuários como Princeton, Califórnia, que continuam apoiando a imigração ilegal e depois essas pessoas trabalham. Sim, estamos dando a eles um duro. Tempo. E também questões de política externa. Eles não têm um governador na Califórnia. Eles têm um homem que quer dar tudo para pessoas que ninguém nunca viu antes. Se não tivéssemos entrado em Los Angeles com os militares, que fizeram um trabalho fantástico, mas se não tivéssemos entrado em Los Angeles, trazendo a Guarda Nacional, eu teria trazido os militares se fosse necessário, porque é preciso. Temos esse direito. Isso foi outra coisa confirmada pela Suprema Corte. Mas se não tivéssemos entrado com a Guarda Nacional e agido com força e firmeza, talvez você nem teria mais Los Angeles. Seria como o resto da Califórnia, o resto de Los Angeles. Eles perderam 25 mil casas em um incêndio. Não deveriam ter perdido nenhuma. Você sabe, eu mandei a água para lá. Tive que invadir o abastecimento de água deles, porque eles simplesmente se recusam a fazer isso. Eles são malucos. Tem alguma coisa errada com eles. Eles têm água de sobra. Eles não têm secas nem nada disso. Nós deixamos a água descer do noroeste do Pacífico. Eles desviaram toda a água para o Oceano Pacífico por motivos ambientais. 25 mil casas não teriam pegado fogo se tivessem água. Não havia água para bombas de incêndio ou sistemas de sprinklers. Então a resposta é que vamos trabalhar com os governadores. Vamos trabalhar com democratas de esquerda radical e democratas, e faremos com que isso seja bom para todos. Teremos que acabar com o crime nessas cidades, No caso delas, acho que posso dizer que quase todas as cidades com altos índices de criminalidade são governadas por democratas. Assente. Sim, com os óculos. Vá em frente. Sim, sim. Não, não. O homem atrás de você. Sim, por favor. Quero perguntar a você sobre as ameaças representadas pelos aliados e representantes do Irã que operam nos Estados Unidos. Eles estavam ameaçando sua vida. Então, o que você diz sobre isso? E em relação ao Líbano, já que o Hezbollah também é um dos aliados do Irã, há algum prazo no Líbano para desarmar o Hezbollah no Líbano?
Senhor, o Líbano é um ótimo lugar com pessoas brilhantes. Sabe, era conhecida pelos professores e médicos e tinha uma história incrível. E espero que possamos trazer isso de volta novamente. Acabei de nomear um amigo meu que é libanês. E eu nem sabia que ele era libanês. Conheço ele há 20 anos. Um homem muito bem-sucedido. E acabei de nomeá-lo. E eu disse, por que você iria querer isso? Ele disse, porque eu nasci lá. Fui criado lá. Amo o lugar. Eu disse, você sabe que é muito perigoso ir ao Líbano como embaixador. E ele disse, é o que dizem, mas eu não me importo com perigo. Quer dizer, esse é um cara aqui. Ele é simplesmente um grande empresário. Ele quer largar toda a vida dele para ir ao Líbano porque acredita muito nisso. Estamos com o Líbano até o fim. Vamos tentar resolver a situação. Ameaçar minha vida? Sim, já ameaçaram. Mas sabe de uma coisa? Tudo bem. Esse é um negócio perigoso. O que eu faço é um negócio perigoso. Eu conto a história das montadoras de carros, pessoas diferentes em profissões diferentes. Você tem, por exemplo, pilotos de corrida. 0,1% morre. Peões de rodeio, 0,1%. Não é muito, mas tem gente que morre. Quando você é presidente, é cerca de 5%. Se alguém tivesse me dito isso, talvez eu nem tivesse concorrido, tá bom? Essa é uma profissão muito perigosa. Devemos continuar, Pamela. Isso é o oposto do Biden. O Biden pegaria meia pergunta e sairia sem responder. Pode ir em frente. Você me avisa. Quando ficar chato. Se o Irã é... Você é do Irã? Não, sem dúvida alguma. É absolutamente certo e inquestionável que isso é uma verdade incontestável e completamente irrefutável. Absolutamente. Algum comentário teria que ser inacreditável, mas você sabe, nossos incríveis panfletos e nossos, eu é que os chamo de tiros. Esses caras são inacreditáveis. Pense a 52 mil pés de altura, eles atingem o equivalente a uma porta de geladeira. Na verdade, eles acertam bem no centro, então é muito menor que isso. E bomba após bomba indo cada vez mais fundo, explodindo. Incrível. O general foi impressionante, causando o maior rebuliço, sabe? Foi ele quem derrotou o ISIS para mim, e ele fez isso em questão de semanas, e me disseram que ia levar 4 ou 5 anos. E quando consegui esse trabalho, sempre disse, se eu conseguir esse cargo, vou colocar esse cara como chefe do Estado-Maior Conjunto. Dan Caim, quando ouvi que o apelido dele era Rising Caim, disse, você está de brincadeira. Então gostei dele desde o começo, mas ele derrotou o ISIS em um tempo que ninguém jamais achou possível. E quando esse ataque foi concluído e tão bem sucedido, eu disse, agora entendo como você derrotou o ISIS tão rápido. Mas nós temos as melhores pessoas, temos equipamento. Reconstruí as Forças Armadas em 4 anos. Temos o melhor equipamento do mundo. O problema é que entregamos uma boa parte, mais pequena, desse equipamento ao Afeganistão. Isso não deveria ter acontecido e só mostra a incompetência deles. Eles entregaram todo aquele equipamento, bilhões e bilhões de dólares em valor. Não deveria acontecer, mas foi pouco comparado ao que temos. Agora temos um grande exército com grandes pessoas. Ok. Sim, por favor. Parabéns. Algumas perguntas bem diferentes. Um deles é Ruanda, 1994. Quando você cresceu em Nova York, todos nós sabíamos o quão horríveis esses eventos foram. Parabéns pelo tratado. Há conversas que talvez isso vai. O que acontecerá hoje às 15 horas no Salão Oval? Vamos ter uma assinatura com Ruanda e o Congo. Então, estou um pouco fora da minha área nesse caso porque eu não sabia muito sobre isso. Eu sabia de uma coisa. Eles estavam em conflito há muitos anos. E com facões. É uma das piores guerras que alguém já viu.
E por acaso eu tinha alguém que conseguiu resolver isso. Quero dizer, uma pessoa brilhante que se sente muito à vontade nessa parte do mundo. É uma parte muito perigosa do mundo. Perguntaram, você não se sente desconfortável lá? Pessoas estão sendo mortas. Crianças em idade escolar estão sendo atacadas e mortas. E eu nem quero dizer como, mas da forma mais cruel que já ouvi. Você não se sente desconfortável? Não. Essa é a parte do mundo que eu conheço. Muito à vontade. Conseguimos reuni-los e resolver a situação. Conseguimos para os Estados Unidos direitos minerais do Congo como parte do acordo. Estão honrados de estar aqui. Nunca imaginaram que viriam. Essa é uma parte difícil do mundo. Eles nunca pensaram que algum dia viriam à Casa Branca e estão muito honrados. E por isso vamos dar a eles uma grande recepção. Mas isso depois de muitos anos de luta. É uma coisa maravilhosa. Isso vai ser às 3 horas, acredito. Senhor, o senhor está preocupado com possíveis locais nucleares secretos no Irã? O senhor falou sobre talvez apenas... Locais nucleares secretos? Sim, pode ser que haja alguns. Na verdade, não. Posso te dizer uma coisa? Eles estão exaustos. E Israel também está exausto. E eu lidei com os dois. E os dois queriam resolver isso, ambos. E nós fizemos um ótimo trabalho, mas eles estão exaustos. A última coisa em que pensam agora é em nuclear. Sabem no que pensam? No amanhã, sobreviver. Está uma bagunça total. Está uma bagunça. A polícia foi bombardeada. E não estou preocupado com isso. E vou soltar declaração. Vou responder à declaração do Ayatollah de ontem dizendo que eles venceram a guerra. Ai, meu Deus. Venceram a guerra. E eu disse, olha, você é um homem de muita fé, um homem muito respeitado neste país. Você tem que dizer a verdade. Vocês apanharam pra caramba. Israel também foi atingido. Era um bom momento para encerrar. Foi rápido. Eles colocaram todo o ódio para fora. Muito ódio, muito ódio. Seria ótimo se eles não tivessem esse ódio. Mas a última coisa em que eles estão pensando é em armas nucleares, certo? Obrigado, senhor presidente. Eles estão da NQB e Sat Medicare com o Valpac Times. Muito obrigado por fazer isso. É muito revigorante para todos nós aqui. É um bom grupo. Refrescante. Muito refrescante, sim. Provavelmente. Eu entendo o que você quer dizer. Muito obrigado por vir aqui. Além de... Caim fez um ótimo trabalho. Você está se referindo à administração passada, não a Caim, certo? Sim. Voltando à decisão de hoje, se não se importar. Você sempre falou sobre vencer para o povo americano. Como você acha que a decisão de hoje vai permitir que você entregue ainda mais para as famílias e trabalhadores americanos em todo o país, não só em relação à imigração, mas também ao comércio? E quais ações você está mais ansioso para avançar? Bem, eu acho. Tirar o poder desses juízes absolutamente malucos e radicais de esquerda é algo tremendo. Hoje é um dia muito importante. Hoje é um dia muito importante. É como se... É meio triste porque vamos fazer a assinatura às 3 horas e eu, sabe, isso provavelmente vai dominar a assinatura de uma grande guerra que estava acontecendo e realmente afetando o continente. Veja só, o continente inteiro da África estava sendo afetado. Estamos resolvendo essa guerra hoje. E isso provavelmente vai ser a manchete de vocês. Mas este é um momento muito importante e devolve o poder para as pessoas que realmente deveriam tê-lo, incluindo o Congresso, incluindo a presidência. E só tira o poder ruim dos juízes. Na verdade, não tira. Tira o poder ruim, o poder doentio e o poder injusto. E realmente vai ser uma decisão monumental. Sim, por favor. No dia 9 de julho, essa data está marcada para as tarifas voltarem a ser aplicadas? Ou será que existem? Podemos fazer o que quisermos. Poderíamos estendê-lo. Poderíamos torná-lo mais curto. Gostaria de torná-lo mais curto. Mandaria cartas para todos parabéns. Você está pagando 25%. Não quer. Ele é uma pessoa muito mais legal do que eu.
Então, quando você termina isso, Considerando então a pesquisa federal, vocês estão acelerando esse processo? Eu vejo o secretário. ele é terrível. Tenho lista. Estamos tipo em 38º na lista. Pagamos, sabe? Camarões e outros lugares estão pagando o mesmo que a gente. Por quê? Sabe? Quando alguém define uma taxa em 4% ou 4,5%, é difícil sair por aí dizendo que deveríamos estar pagando 1% quando seus chamados especialistas estão fazendo isso. E o triste é que, sabe, conforme a pergunta que você fez sobre tarifas, nós tivemos as tarifas e temos menos inflação do que tínhamos antes. O que temos é muito mais dinheiro, muito mais renda, e não deveríamos estar pagando uma taxa dessas. Em outras palavras, quando pagamos uma taxa, cada ponto equivale a 300 bilhões de dólares. Então, se tivéssemos reduzido 3 pontos, por que deveríamos estar em 1? A Suíça está em 0,25, ou seja, 25% de 1%. E eles são o número 1 agora. Mas nós deveríamos ser o número 1, e em breve você vai ver, eu acredito, acho que vai acontecer, que as pessoas vão pagar, como aconteceu há alguns anos, em que você coloca, empresta dinheiro e, ao invés de pagar, recebe. Eu adoro isso. Não sei se é bom, mas eu adoro essa ideia de você colocar dinheiro e receber por isso. Mas nós deveríamos estar em uma categoria, então deveríamos estar no topo da lista, não perto do final. Mas temos um homem que não é inteligente e provavelmente sofre da síndrome de aversão ao Trump, e ele não é inteligente. O que ele está fazendo é nos prejudicar por muitos anos, porque se pegarmos dinheiro emprestado a 2 pontos a mais do que deveríamos estar pagando, isso são 600 bilhões de dólares. Você não diria que esses números estão certos, Scott? Então, 2 pontos seriam cerca de 600, na verdade mais do que isso, mas cerca de 600 bilhões de dólares, tudo porque o cara não quer baixar as classificações. Ele está prestando um desserviço enorme. E depois ele ainda vai lá e fala sobre isso. Eu gostaria de ver os custos diminuírem, sabe? Ele se levanta, faz o teatrinho dele por 5 minutos, depois sai e volta para a praia. Ele diz, eu gostaria de ver os custos diminuírem. Bem, ele poderia reduzir os custos em 900 bilhões por ano. Tudo o que ele precisa é baixar as taxas. E todo mundo está dizendo, eu estava assistindo a programas de negócios hoje e eles estão dizendo, o Trump está certo, ele deveria estar cortando. O país está indo bem, não temos inflação agora, apesar dele. Estamos indo muito bem, mas se conseguíssemos baixar as taxas, seríamos um foguete. Então, acho que é isso. E eu só quero agradecer a todos. Isso é um grande dia. Tivemos uma grande semana. Tivemos muitas vitórias. A OTAN foi uma vitória tremenda. A guerra foi uma coisa tremenda. Veja, estávamos falando sobre isso há 30 anos, sobre o Irã ser nuclear. E tudo que eu disse foi, não vai ser nuclear. E não vai ser nuclear. E, eu quero dar crédito a muitas pessoas, principalmente ao nosso grande exército. Rapaz, eles apagaram aquele fogo assim que aconteceu, assim que aquelas bombas foram lançadas. Aquela guerra acabou. Aquela guerra acabou. Mas eu só quero elogiá-los. Incrível, o general e todos os seus generais. Pat Exit foi ótimo. Eles foram. Agora quero elogiar a PAN. Muita genialidade, pessoal. Se você não disser exatamente certo, se a Suprema Corte não entender por que foi dito de forma incorreta, e isso acontece. Muitos casos são perdidos porque não dizem as palavras certas, mas eu quero corrigir. Ela vai ser lembrada como uma grande procuradora-geral. Talvez eu mude de ideia sobre isso. Eu não sei. Talvez um dia eu estabeleça metas. Eu só estava começando. Ela será lembrada como uma grande procuradora-geral. Essa foi uma vitória tremenda. Quero parabenizar você, Todd e toda a equipe. Pessoas brilhantes. Não esquecer Johnson Sauer, emergência médica na família. Cuida disso. Dissemos, certeza. Quero agradecer a todos. Obrigado.